voltamos a falar da ação de desapropriação, uma das formas pelas quais a fase executória é promovida pelo poder público. E um importante aspecto da ação de desapropriação que queremos falar agora diz respeito ao controle judicial na ação expropriatória. O que pode ser discutido na ação expropriatória? Quais são as questões que um expropriado pode apresentar na sua defesa contra a decisão do poder público expropriar? O que pode e o que não pode ser discutido na ação expropriatória? Vamos ver. É muito importante você observar dois artigos do Decreto-Lei 3365 de 41. Dois artigos que cingem esta discussão a uma polêmica. Vamos ler os artigos 9 e 20 do Decreto-Lei 3365 de 41. Você que tem a lei em mãos, acompanhe a leitura. Veja, artigo 9. Ao Poder Judiciário é vedado no processo de desapropriação decidir se verificam ou não os casos de utilidade pública. Então o artigo 9 está dizendo que o Poder Judiciário não pode, na ação de desapropriação, verificar se os motivos de necessidade pública, utilidade pública e interesse social ocorrem ou não. Está, portanto, dizendo que isso não pode ser discutido na ação expropriatória. Note, o fato do artigo 9 dizer que não pode ser discutido na ação expropriatória não quer dizer que o Judiciário não possa analisar isto. Ele está dizendo que não pode discutir na ação expropriatória. Mas, evidentemente, se não ocorrem os motivos da desapropriação, necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, ou se ocorre alguma outra situação que atinge o decreto expropriatório, isso poderia ser discutido por via de uma ação autônoma, por meio de uma ação própria, que correria fora, naturalmente, da tramitação da ação de desapropriação. Esse dispositivo é completado pelo artigo 20. Vejam o que diz o artigo 20. O artigo 20 diz o seguinte: a contestação na ação expropriatória só poderá versar sobre vício do processo judicial ou impugnação do preço. Qualquer outra questão deverá ser decidida por ação direta. Ou seja, harmonizado com o artigo 9º, o artigo 20 diz que só vícios do processo judicial e o valor da indenização é que são discutidos na ação expropriatória. Qualquer outra questão tem que ser discutida por ação autônoma. Então, por força do Decreto-Lei 3365 de 41, se diz que na ação expropriatória se pode discutir apenas preço e vício do processo. Todas as outras questões, motivos ou não motivos da desapropriação, desvio de poder, abuso de poder do decreto expropriatório, se discute por ação autônoma. Então veja, imagine, por exemplo, eu tenho um decreto expropriatório que diz que é um caso de necessidade pública, uma desapropriação, quando não é, está fora da lei. Ou tem um decreto expropriatório que é feito com desvio de poder. O governante quer prejudicar a pessoa e não precisa propriamente do bem para atender a uma finalidade pública. De acordo com os artigos 9 e 20 do Decreto-Lei 3365 de 41, esses vícios não poderiam ser discutidos na ação de desapropriação, porque na ação de desapropriação eu só posso discutir vícios do processo judicial, nulidade de citação ou outros aspectos desta ação, e o valor da indenização. Eu teria que discutir esses vícios em outros processos. Eu posso impetrar, por exemplo, um mandado de segurança contra o decreto expropriatório. Eu posso entrar com uma ação anulatória do decreto expropriatório, mas não poderia discutir isto na ação de desapropriação. Eu teria, portanto, um âmbito bastante restrito nesta ação. Na ação de desapropriação, só se discute valor da indenização e vício do processo judicial. Outros vícios, como inexistência de motivos para a desapropriação, abuso ou desvio de poder no decreto expropriatório, teriam que ser discutidos por ação autônoma. É importante observar que hoje vários autores contestam a constitucionalidade do artigo 9 e 20. Acham que deve-se permitir sim discutir esses vícios e particularmente os motivos da ação expropriatória na própria ação, porque seria uma forma de tirar o controle judicial da ação esta regra ou estas regras que estão no artigo 9 e 20. Ou seja, entendem que se estaria afastando da possibilidade de apreciação do Poder Judiciário lesões a direitos do expropriado. Eu, pessoalmente, não acho assim. Embora, pessoalmente, ache que talvez fosse conveniente, de lege ferenda, modificar-se essa realidade, permitindo que esse debate fosse feito na ação de desapropriação, não me parece, com a devida vênia, que exista inconstitucionalidade nos artigos 9 e 20. O fato de exigir que eu discuta isso por via de uma ação autônoma não significa que eu vou tirar do Poder Judiciário a apreciação dessas matérias, desses vícios, que se faça por ação própria.
E é bem sabido que nós temos hoje no sistema jurídico mecanismos cautelares que permitem, inclusive, tirar a eficácia do decreto expropriatório. Por exemplo, no mandado de segurança, eu posso pedir uma liminar para assustar os efeitos do decreto expropriatório. Numa ação ordinária de anulação de um decreto, eu posso pedir uma antecipação de tutela para eventualmente sustar esses efeitos. Ou seja, esta técnica de não permitir que na ação expropriatória isso seja discutido não afeta em absolutamente nada o preceito constitucional de que nenhuma lesão de direito ficará afastada da apreciação do Poder Judiciário. Por esta razão, então, com a devida vênia, fico aqui com a letra da lei, embora não a ache conveniente por apego à Constituição. Mas há grandes autores, como Celso Antônio Bandeira de Mello e outros, que entendem que existe aí uma situação de inconstitucionalidade ao não se admitir essa discussão dentro da ação expropriatória. Fica você com a palavra e com aquilo que você acha melhor na análise jurídica deste ponto. Questão importante também que deve ser debatida por nós na ação expropriatória diz respeito à justa indenização. Toda ação de desapropriação, ela existe exatamente para que nós possamos discutir qual o valor que deve ser pago ao expropriado. A Constituição é clara no artigo 5º, inciso 24, ou seja, deve ser pago ao expropriado, em decorrência da desapropriação, um valor justo. E o que significa uma justa indenização? A doutrina historicamente, com razão, tem afirmado: justa indenização é aquela que deixa o expropriado indene, que deixa o expropriado sem nenhuma perda patrimonial, que deixa o expropriado sem nenhuma mácula patrimonial. É aquela que o recompõe no seu patrimônio. Ora, esta justa indenização, portanto, ela deve deixar o expropriado na condição efetiva de não perder nada patrimonialmente com aquilo que efetivamente gerou para si o ato expropriatório. Claro, então, que a justa indenização deve englobar o valor de mercado do bem, o seu valor real, tudo aquilo que efetivamente ele traz para o proprietário. Mas, além disso, algumas parcelas têm sido consagradas pela doutrina, pela jurisprudência e pela lei como sendo devidas na composição deste quantum debeatur, na composição do quantum indenizatório que deve ensejar uma ação expropriatória. Basicamente, e em síntese, eu vou enumerar quais são essas parcelas e você, no sossego do seu lar, vai verificar quando elas incidem, as discussões que existem, a sua aplicabilidade. Mas, para dentro deste módulo que estamos desenvolvendo, eu vou apenas enunciar os principais pontos que devem integrar a justa indenização. Primeiro ponto, juros moratórios. O que são juros moratórios? Juros moratórios são juros devidos pela demora no pagamento. Se o poder público atrasa no pagamento, correm juros de mora no valor que foi fixado pelo juiz. Ou seja, fixado o valor pelo juiz, devem incidir juros moratórios. Esses juros moratórios não devem ser confundidos com uma outra espécie de juros que também incide na desapropriação, que são os juros compensatórios. Juros moratórios decorrem da mora, do atraso no pagamento. E os juros compensatórios, o que são? Os juros compensatórios são juros que são devidos pelo poder público para compensar o expropriado pela perda antecipada da posse do bem. Vejam, para compensar o expropriado pela perda antecipada na posse do bem. Como assim perda antecipada? Em princípio, a posse do bem vem para o expropriante depois de paga a justa indenização. Mas há casos, e nós já vimos um, em que o expropriante pode ter a posse do bem antes de consumada a desapropriação. Um dos casos, e esse nós já estudamos, é a emissão provisória na posse. Ou seja, se o poder público tiver a emissão provisória na posse, ele tem a posse antes do pagamento da indenização. Então a nossa legislação e a nossa jurisprudência prevêem uma forma de compensar o proprietário por esta perda antecipada da posse. Isso se dá através dos juros compensatórios. Note-se, juros moratórios decorrem do atraso no pagamento. Juros compensatórios decorrem da situação de compensar o expropriado por ter pedido a posse antecipada do bem, como acontece na emissão provisória na posse. Me perguntará você, mas existe algum outro caso
além da emissão provisória na posse, além da emissão na posse início litis, em que o expropriado vá perder a posse antes do pagamento da indenização? Respondo. Sim, há. Isto ocorre na chamada desapropriação indireta, que já já nós vamos ver o que é. Então, portanto, há dois casos em que vão incidir os juros compensatórios. Na emissão provisória na posse, porque o expropriado perdeu a posse do bem por uma razão de urgência do poder público, e numa outra figura que já já vamos estudar na desapropriação indireta. Nesses dois casos, incidem juros compensatórios. Claro que juros moratórios e compensatórios não se confundem, têm causas distintas e podem ocorrer efetivamente numa mesma situação expropriatória. O poder público toma posse do bem antes, paga juros compensatórios. Atraso no pagamento, toma juros moratórios. Outra parcela que deve integrar a justa indenização, a correção monetária. Normalmente, o laudo pericial ou o laudo adotado pelo juiz vai fixar o valor do bem. Seria descabido que, passado um ano, e a lei prevê este prazo, um ano, sem que efetivamente nós tenhamos uma situação de pagamento, e isso acontece sempre, não se corrigisse monetariamente o valor desse laudo. Então, portanto, deve integrar o valor da justa indenização até o efetivo pagamento da indenização à correção monetária. Isto é outra realidade que deve integrar a justa indenização. Também deve integrar a justa indenização todas as despesas que teve expropriado que arcar. Ou seja, despesas com desmonte de máquina, outras despesas decorrentes da desapropriação. E também com os honorários de sucumbência. Se o poder público tiver uma sucumbência, ou seja, se ele perder a ação, o expropriado, portanto, terá direito a receber os honorários de advogado por força da sucumbência do poder público. Também é outra parcela que integra a chamada justa indenização. Questão importante. Muitas vezes, no imóvel expropriado, pode existir um fundo de comércio. Todos vocês sabem o que é um fundo de comércio. É aquele valor que se agrega a um bem por força da operosidade do comerciante que atua num certo imóvel. O fundo de comércio deve integrar o valor da justa indenização ou não? Essa, aliás, é uma pergunta clássica em concursos públicos. Fundo de comércio deve integrar o valor da justa indenização ou não? Resposta: depende. Depende do quê? Depende de a quem pertença o fundo de comércio. Um fundo de comércio pode pertencer ao proprietário do bem. Se ele pertencer ao proprietário do bem, o valor do fundo de comércio deve integrar o valor da justa indenização. Porém, pode acontecer que o fundo de comércio não pertença ao proprietário do bem, mas pertença a um terceiro, por exemplo, a um locatário. Neste caso, o valor do fundo de comércio não deve integrar o valor da justa indenização. Por quê? Por força de um artigo do Decreto-Lei 3365 de 41, o artigo 26. Vejam o que diz o artigo 26. No valor da indenização, que será contemporâneo ao da avaliação, não se incluirão direitos de terceiro contra o expropriado. Ou seja, na justa indenização, nunca consta direitos de terceiro, só do proprietário. Então, se o fundo de comércio pertencer ao proprietário, no valor da justa indenização deve constar. Se o fundo de comércio pertencer a um terceiro, não vai se discutir isso na ação de desapropriação. Esse terceiro terá que pleitear sua indenização por ação autônoma frente ao poder público. Ele vai entrar com uma ação de perdas e danos por ter sofrido os efeitos reflexos da perda do seu fundo de comércio. Então, portanto, fundo de comércio integra a justa indenização? Depende. Se pertencer ao proprietário, sim. Se pertencer ao terceiro, não. Terá que ser pleiteada uma indenização por via própria. Está claro que a desapropriação sempre gera uma indenização para o fundo de comércio. Ele é indenizável a perda por via da desapropriação. Mas o importante é saber onde ou por que via é indenizável. Se for do proprietário, na ação de desapropriação. Se for de terceiro, por via de ação autônoma. E através, portanto, de tudo isso, nós temos a justa indenização. A justa indenização deve englobar o valor real do bem, deve englobar todas as suas benfeitorias, sempre dentro da dimensão de mercado, deve englobar juros moratórios, compensatórios, correção monetária, todas as despesas que foram incidentes sobre o próprio expropriado para que ele fique indene
deve ainda ter direito aos honorários de sucumbência e, se eventualmente tiver o proprietário um fundo de comércio, integra a justa indenização. Se for de terceiro, não, porque não se pleiteiam, de acordo com o artigo 26 do Decreto-Lei 3365 de 41, nenhum tipo de direitos na ação expropriatória que dizem respeito a terceiros. É isso que tínhamos a falar sobre a justa indenização. Voltamos em outro módulo para continuarmos tratando da ação de desapropriação.